Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 217. Eu sou a Tati Camargo, do Mulheres com Fé, e juntos estamos lendo a Bíblia por completo, com apenas 15 minutos por dia e alguns minutos adicionais para um mini estudo bíblico. Hoje eu vou dar continuidade com vocês em 2 Reis e 2 Crônicas. Eu vou ler para vocês 2 Reis, capítulos 22 e 23 e 2 Crônicas, capítulos 34 e 35. Mas antes vamos fazer a nossa oração. Senhor Deus, muito obrigada pela vida, muito obrigada pela Tua bondade, muito obrigada pela Tua graça e a Tua misericórdia que se renova todas as manhãs. Obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor nos dá esta oportunidade, Pai, de estarmos em relacionamento contigo através da leitura da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo, Pai, possa estar nos ensinando nesta manhã acerca da Tua vontade, os Teus planos e propósitos. Que nós possamos entender, Pai, a Tua palavra, que possamos abrir os nossos olhos espirituais. Remova em nós qualquer tipo de orgulho, qualquer tipo de distração que nos afasta de Ti, Senhor. Que possamos aprender algo novo sobre o Senhor, como nós nunca vimos antes, que possamos Te amar ainda mais após essa leitura. Continue trabalhando em nossas vidas, é isso que eu Te peço em nome de Jesus. Amém. 2 Reis, capítulo 22. O livro da lei é encontrado. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Gedida, filha de Adaías. Ela era de Boscate. Ela fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita nem para a esquerda. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias enviou o secretário Safã, filho de Azalias e neto de Mesulão, ao templo do Senhor, dizendo: Vá ao sumo sacerdote Ilquias e mande-o a juntar a prata que foi trazida ao templo do Senhor, que os guardas das portas recolheram do povo. Eles deverão entregar a prata aos homens nomeados para supervisionar a reforma do templo, para poderem pagar os trabalhadores que fazem os reparos no templo do Senhor, e os carpinteiros, os construtores e os pedreiros. Além disso, comprarão madeira e pedras lavradas para os reparos no templo. Mas eles não precisarão prestar conta da prata que lhes foi confiada, pois estão agindo com honestidade. Então o sumo sacerdote Ilquias disse ao secretário Safã: Encontrei o livro da lei no templo do Senhor. Ele o entregou a Safã, que o leu. O secretário Safã voltou ao rei e lhe informou: Teus servos entregaram a prata que havia no templo do Senhor e a confiaram aos trabalhadores e aos supervisores no templo. E o secretário Safã acrescentou: O sacerdote Ilquias entregou-me um livro, e Safã o leu para o rei. Assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou suas vestes e deu estas ordens ao sacerdote Ilquias, a Aicã, filho de Safã, a Aquibor, filho de Micaías, ao secretário Safã e ao auxiliar real Asaías: Vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá acerca do que está escrito neste livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram às palavras deste livro, nem agiram de acordo com tudo o que nele está escrito a nosso respeito. O sacerdote Ilquias, Aicã, Aquibor, Safã e Asaías foram falar com a profetisa Uda, mulher de Salum, filho de Tiquivá e neto de Arás, responsável pelo guarda-roupa do templo. Ela morava no bairro Novo de Jerusalém. Ela lhes disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Digam ao homem que os enviou a mim, que assim diz o Senhor: Trarei desgraça sobre este lugar e sobre os seus habitantes, tudo que está escrito no livro que o rei de Judá deu.
porque me abandonaram e queimaram incenso a outros deuses, provocando a minha ira por meio de todos os ídolos que as mãos deles têm feito. A chama da minha ira arderá contra este lugar e não será apagada. Digam ao rei de Judá que os enviou para consultar o Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que você ouviu. Já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante do Senhor, ao ouvir o que falei contra este lugar e contra os seus habitantes, que seriam arrasados e amaldiçoados, e porque você rasgou as vestes e chorou na minha presença, eu o ouvi, declara o Senhor. Portanto, eu o reunirei aos seus antepassados, e você será sepultado em paz. Seus olhos não verão toda a desgraça que eu vou trazer sobre este lugar. Então eles levaram a resposta ao rei. 2 Reis, capítulo 23. Josias renova a aliança. Depois disso, o rei convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Em seguida, o rei subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes e os profetas, todo o povo, do mais simples ao mais importantes. Para todos o rei leu em alta voz todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado no templo do Senhor. O rei colocou-se junto à coluna real e na presença do Senhor fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e a obedecer de todo o coração e de toda a alma aos seus mandamentos, aos seus preceitos e aos seus decretos, confirmando assim as palavras da aliança escritas naquele livro. Então todo o povo se comprometeu com a aliança. O rei deu ordens ao sumo sacerdote Ilquias, aos sacerdotes auxiliares e aos guardas das portas que retirassem do templo do Senhor todos os utensílios feitos para Baal e Aserá e para todos os exércitos celestes. Ele os queimou fora de Jerusalém, nos campos do vale de Cedron, e levou as cinzas para Betel, e eliminou os sacerdotes pagãos nomeados pelos reis de Judá para queimarem incenso nos altares idólatras das cidades de Judá e dos arredores de Jerusalém, aqueles que queimavam incenso a Baal, ao sol e à lua, às constelações e a todos os exércitos celestes. Também mandou levar o poste sagrado do templo do Senhor para o vale de Cedron, fora de Jerusalém, para ser queimado e reduzido a cinzas, que foram espalhadas sobre os túmulos de um cemitério público. Também derrubou as acomodações dos prostitutos cultuais, que ficavam no templo do Senhor, onde as mulheres teciam para Aserá. Josias trouxe todos os sacerdotes da cidade de Judá e desde Geba até Berseba profanou os altares onde os sacerdotes haviam queimado incenso. Derrubou os altares idólatras junto às portas, inclusive o altar da entrada da porta de Josué, o governador da cidade, que fica à esquerda da porta da cidade. Embora os sacerdotes dos altares não servissem no altar do Senhor em Jerusalém, comiam pães sem fermento, junto com o sacerdote e seus colegas. Também profanou Tofete, que ficava no vale de Ben-Hinom, de modo que ninguém mais pudesse usá-lo para sacrificar seu filho ou sua filha a Moloque. Acabou com os cavalos que os reis de Judá tinham consagrado ao sol e que ficavam na entrada do templo do Senhor, perto da sala de um oficial chamado Natã-Meleque. Também queimou as carruagens consagradas ao sol. Derrubou os altares que os seus antecessores haviam erguido no terraço, em cima do quarto superior de Acás, e os altares que Manassés havia construído nos dois pátios do templo do Senhor. Retirou-os dali, despedaçou-os e atirou o entulho no vale de Cedron. O rei também profanou os altares que ficavam a leste de Jerusalém, ao sul do Monte da Destruição, os quais Salomão, rei de Israel, havia construído para Astarote, a detestável deusa dos Sidônios,
para Camos, o detestável deus de Moabe, e para Moloque, o detestável deus do povo de Amon. Josias despedaçou as colunas sagradas, derrubou os postes sagrados e cobriu os locais com os ossos humanos. Até o altar de Betel, o altar idólatra, edificado por Jeroboão, filho de Nebate, que levou Israel a pecar, até aquele altar e o seu santuário ele os demoliu. Queimou o santuário e o reduziu a pó, queimando também o poste sagrado. Quando Josias olhou em volta e viu os túmulos que havia na encosta da colina, mandou retirar os ossos dos túmulos e queimá-los no altar, a fim de contaminá-lo, conforme a palavra do Senhor proclamada pelo homem de Deus que predisse essas coisas. O rei perguntou: que monumento é este que estou vendo? Os homens da cidade disseram: é o túmulo do homem de Deus que veio de Judá e proclamou estas coisas que tu fizeste ao altar de Betel. Então ele disse: deixe-no em paz, ninguém toque nos seus ossos. Assim pouparam os seus ossos, bem como os do profeta que tinha vindo de Samaria. Como havia feito em Betel, Josias tirou e profanou todos os santuários idólatras que os reis de Israel haviam construído nas cidades de Samaria e que provocaram a ira do Senhor. Josias também mandou sacrificar todos os sacerdotes daqueles altares idólatras e queimou ossos humanos sobre os altares. Depois voltou a Jerusalém. Então o rei deu a seguinte ordem a todo o povo: celebrem a Páscoa ao Senhor, o seu Deus, conforme está escrito neste livro da aliança. Nem nos dias dos juízes que lideraram Israel, nem durante todos os dias dos reis de Israel e dos reis de Judá, foi celebrada uma Páscoa como esta. Mas, no 18º ano do reinado de Josias, esta Páscoa foi celebrada ao Senhor em Jerusalém. Além disso, Josias eliminou os médiuns, os que consultavam o espírito, os ídolos da família, os outros ídolos e todas as outras coisas repugnantes que havia em Judá e em Jerusalém. Ele fez isto para cumprir as exigências da lei escritas nos livros que o sacerdote Ilquias havia descoberto no templo do Senhor. Nem antes nem depois de Josias houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todas as suas forças, de acordo com toda a lei de Moisés. Entretanto, o Senhor manteve o furor da sua grande ira, que se acendeu contra Judá por causa de tudo que Manassés fizera para provocar sua ira. Por isso o Senhor disse: também retirarei Judá da minha presença, tal como retirarei Israel e rejeitarei Jerusalém, a cidade que escolhi. E este templo do qual eu disse: ali porei o meu nome. Os demais acontecimentos do reinado de Josias e todas as suas realizações estão escritos no livro dos registros históricos dos reis de Judá. Durante o seu reinado, o faraó Neco, rei do Egito, avançou até o rio Eufrates, ao encontro do rei da Assíria. O rei Josias marchou para combatê-lo, mas o faraó Neco o enfrentou e o matou em Megido. Os oficiais de Josias levaram seu corpo de Megido para Jerusalém e o sepultaram em seu próprio túmulo. O povo tomou Jeoacás, filho de Josias, ungiu e o proclamou rei no lugar de seu pai. O reinado de Jeoacás, rei de Judá. Jeoacás tinha 23 anos de idade quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. O nome da sua mãe era Hamutal, filha de Jeremias. Ela era de Líbina. Ele fez o que o Senhor reprova, tal como seus antepassados. O faraó Neco o prendeu em Ribla, na terra de Amate, de modo que não mais reinou em Jerusalém. O faraó também impôs a Judá um tributo de 3,5 toneladas de prata e 35 quilos de ouro. Colocou Eliaquim, filho de Josias, como rei no lugar do seu pai Josias. E mudou o nome de Eliaquim para Jeoaquim, mas levou Jeoacás consigo para o Egito, onde ele morreu.
Jeoaquim pagou ao faraó Neco a prata e o ouro. Mas para cumprir as exigências do faraó, Jeoaquim impôs tributos ao povo, cobrando prata e ouro de cada um conforme suas posses. O reinado de Jeoaquim, rei de Judá. Jeoaquim tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Zebida, filha de Pedaías. Ela era de Ruma. Ele fez o que o Senhor reprova, tal como os seus antepassados. 2 Crônicas, capítulo 34. As reformas de Josias. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita nem para a esquerda. No 8º ano do seu reinado, sendo ainda bem jovem, ele começou a buscar o Deus de Davi, seu predecessor. No 12º ano, começou a purificar Judá e Jerusalém dos altares idólatras, dos postes sagrados, das imagens esculpidas e dos ídolos de metal. Sob as suas ordens foram derrubados os altares dos Balaíns. Além disso, ele despedaçou os altares de incenso que ficavam acima deles. Também despedaçou e reduziu a pó os postes sagrados, as imagens esculpidas e os ídolos de metal, e os espalhou sobre os túmulos daqueles que lhe haviam oferecido sacrifícios. Depois queimou os ossos dos sacerdotes sobre estes altares, purificando assim Judá e Jerusalém, na cidade das tribos de Manassés, de Efraim e de Simeão, e até mesmo de Naphtali, e nas ruínas ao redor delas. Derrubou os altares e os postes sagrados, esmagou os ídolos, reduzindo-os a pó, e despedaçou todos os altares de incenso espalhados por Israel. Então voltou para Jerusalém. No 18º ano do seu reinado, a fim de purificar o país e o templo, ele enviou Safã, filho de Azalias, e Maasaéias, governador da cidade, junto com Joá, filho do arquivista real Joacás, para restaurarem o templo do Senhor, o seu Deus. Eles foram entregar ao sumo sacerdote Ilquias a prata que havia sido trazida ao templo de Deus e que os porteiros levitas haviam recolhido das ofertas do povo de Manassés e de Efraim e de todo o remanescente de Israel, e também de todo o povo de Judá e de Benjamim e dos habitantes de Jerusalém. Confiaram a prata aos homens nomeados para supervisionarem a reforma no templo do Senhor, os quais pagavam os trabalhadores que faziam os reparos no templo. Também deram essa prata aos carpinteiros e aos construtores para comprarem pedras lavradas e madeira para as juntas e as vigas dos edifícios que os reis de Judá haviam deixado ficar em ruínas. Esses homens fizeram um trabalho com fidelidade. Eram dirigidos por Jaate e Obadias, levitas descendentes de Merari, e por Zacarias e Mesulão, descendentes de Coate. Todos os levitas que sabiam tocar instrumentos musicais estavam encarregados dos operários e supervisionavam todos os trabalhadores em todas as funções. Outros levitas eram secretários, oficiais e porteiros. O livro da lei é encontrado. Enquanto recolhiam a prata que tinham sido trazida para o templo do Senhor, o sacerdote Ilquias encontrou o livro da lei do Senhor, que havia sido dada por meio de Moisés. Ilquias disse ao secretário Safã: encontrei o livro da lei no templo do Senhor, e o entregou a Safã. Então Safã levou o livro ao rei e lhe informou: teus servos estão fazendo tudo o que lhes foi ordenado. Fundiram a prata que estava no templo do Senhor e a confiaram nos supervisores e aos trabalhadores. E acrescentou: o sacerdote Ilquias entregou-me um livro, e Safã leu trechos do livro para o rei. Assim que o rei ouviu as palavras da lei, rasgou as suas vestes e deu estas ordens a Ilquias, a Aicã, filho de Safã, a Abidom, filho de Mica, ao secretário Safã e ao auxiliar real Asaías: vão consultar o Senhor por mim e pelo remanescente de Israel e de Judá, acerca do que está escrito neste livro que foi encontrado.
A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram à palavra do Senhor e não agiram de acordo com tudo que está escrito neste livro. E Uquias e aqueles que o rei tinha enviado com ele foram falar com a profetisa Uda, mulher de Salum, filho de Tocate, neto de Arás, e responsável pelo guarda-roupa do templo. Ela morava no bairro Novo de Jerusalém. Uda lhes disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: digam ao homem que os enviou a mim. Assim diz o Senhor: eu vou trazer uma desgraça sobre este lugar e sobre os seus habitantes. Todas as maldições escritas no livro que foi lida na presença do rei de Judá, porque me abandonaram e queimaram incenso a outros deuses, provocando a minha ira por meio de todos os ídolos que as mãos deles têm feito. Minha ira arderá contra este lugar e não será apagada. Diga ao rei de Judá que os enviou para consultar o Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que você ouviu. Já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante de Deus quando ouviu o que ele falou contra este lugar e contra os seus habitantes, e você se humilhou diante de mim, rasgou as suas vestes e chorou na minha presença, e eu o ouvi, declara o Senhor. Portanto, eu o reunirei aos seus antepassados e você será sepultado em paz. Seus olhos não verão a desgraça que trarei sobre este lugar e sobre os seus habitantes. Então, levaram a resposta a Josias. Em face disso, o rei convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Depois subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes e os levitas, todo o povo, dos mais simples aos mais importantes. Para todos, o rei leu em alta voz todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado no templo do Senhor. Ele tomou seu lugar e, na presença do Senhor, fez uma aliança, comprometendo-os a seguir ao Senhor e obedecer de todo o coração e de toda a alma aos seus mandamentos, aos seus testemunhos e aos seus decretos, cumprindo as palavras da aliança escritas naquele livro. Depois fez com que todos em Jerusalém e em Benjamim se comprometessem com a aliança. Os habitantes de Jerusalém passaram a cumprir a aliança de Deus, o Deus dos seus antepassados. Josias retirou todos os ídolos detestáveis de todo o território dos israelitas e obrigou todos que estavam em Israel a servirem ao Senhor, o seu Deus. E enquanto ele viveu, o povo não deixou de seguir o Senhor, o Deus dos seus antepassados. 2 Crônicas, capítulo 35. Josias celebra a Páscoa. Josias celebrou a Páscoa do Senhor em Jerusalém e o cordeiro da Páscoa foi abatido no 14º dia do primeiro mês. Ele nomeou os sacerdotes para suas responsabilidades e os encorajou a se dedicarem ao serviço no templo do Senhor. Ele disse aos levitas que instruíam todo Israel e haviam sido consagrados ao Senhor: ponham a arca sagrada no templo construído por Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Vocês não precisam mais levá-la de um lado para o outro sobre os ombros. Agora sirvam ao Senhor, o seu Deus, e a Israel, o povo dele. Preparem-se por famílias em suas divisões, de acordo com a orientação escrita por Davi, rei de Israel, e por seu filho Salomão. Fiquem no lugar santo com um grupo de levitas para cada subdivisão das famílias do povo. Abatam os cordeiros da Páscoa. Consagrem-se e preparem os cordeiros para os seus irmãos israelitas, fazendo o que o Senhor ordenou por meio de Moisés. Josias deu a todo o povo que ali estava um total de 30.000 ovelhas e cabritos para as ofertas da Páscoa, além de 3.000 bois. Tudo foi tirado dos bens pessoais do rei. Seus oficiais também contribuíram voluntariamente para o povo, para o sacerdote e para os levitas. E Uquias, Zacarias e Jeiel, os administradores do templo de Deus, deram aos sacerdotes 2.600 ovelhas e cabritos e 300 bois. Também Conanias, com seus irmãos Semaías e Natanael, e os líderes dos levitas Esabias, Jeiel e Josabade ofereceram aos levitas 5.000 ovelhas e cabritos e 500 bois. O serviço foi organizado.
E os sacerdotes assumiram seus lugares com os levitas em seus turnos, conforme o rei ordenara. Os cordeiros da Páscoa foram abatidos e os sacerdotes aspergiram o sangue que lhes fora entregue, enquanto os levitas tiravam a pele dos animais. Eles separaram também os holocaustos para dá-los ao grupo da família do povo, para que elas os oferecessem ao Senhor, conforme está escrito no livro de Moisés. E fizeram o mesmo com os bois. Assaram os animais da Páscoa sobre o fogo, conforme prescrito. Cozinharam as ofertas sagradas em potes, caldeirões e panelas, e serviram rapidamente todo o povo. Depois disso, os levitas prepararam a parte deles e a dos sacerdotes, pois estes, descendentes de Arão, ficaram sacrificando os holocaustos e as porções de gordura até o anoitecer. Foi por isso que os levitas prepararam a parte deles e dos sacerdotes, descendentes de Arão. Os músicos, descendentes de Asaf, estavam nos locais prescritos por Davi e por Asaf, Emã e Gedutum, vidente do rei. Os porteiros que guardavam cada porta não precisaram deixar os seus postos, pois os seus colegas levitas prepararam as ofertas para eles. Assim, naquele dia, todo o serviço do Senhor foi executado para a celebração da Páscoa e para a apresentação do holocausto no altar do Senhor, conforme o rei Josias havia ordenado. Os israelitas que estavam presentes celebraram a Páscoa naquele dia e durante 7 dias celebraram a festa dos pães sem fermento. A Páscoa não havia sido celebrada desta maneira em Israel desde os dias do profeta Samuel, e nenhum dos reis de Israel havia celebrado uma Páscoa como esta, como fez Josias com os sacerdotes, os levitas e todo Judá e Israel que estavam ali com o povo de Jerusalém. Esta Páscoa foi celebrada no 18º ano do reinado de Josias. A morte de Josias. Depois de tudo que Josias fez, e depois de colocar em ordem o templo, Neco, rei do Egito, saiu para lutar em Carquemes, junto ao Eufrates, e Josias marchou para combatê-lo. Neco, porém, enviou-lhe mensageiros dizendo: Não interfiras nisso, ó rei de Judá. Desta vez não estou atacando a ti, mas ao outro reino com o qual estou em guerra. Deus me disse que me apressasse, por isso para de te opores a Deus, que está comigo. Caso contrário, ele te destruirá. Josias, contudo, não quis voltar atrás e disfarçou-se para enfrentá-lo em combate. Ele não quis ouvir o que Neco lhe disse por ordem de Deus e foi combatê-lo na planície de Megido. Na batalha, flecheiros atingiram o rei Josias, pelo que disse aos seus oficiais: Tire-me daqui, estou gravemente ferido. Eles o tiraram do seu carro, colocaram-no em outro e o levaram para Jerusalém, onde morreu. Ele foi sepultado nos túmulos dos seus antepassados e todos os moradores de Judá e de Jerusalém choraram por ele. Jeremias compôs um cântico de lamento em homenagem a Josias e até hoje todos os cantores e cantoras homenageiam Josias com cânticos de lamento. Estes se tornaram uma tradição em Israel e estão escritos na coletânea de Lamentações. Os demais acontecimentos do reinado de Josias e os seus atos piedosos, de acordo com o que está escrito na lei do Senhor, todos os acontecimentos do início ao fim, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel e de Judá. Amém. 2 Reis, capítulo 22, começa com uma informação surpreendente. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, um menino no trono de Judá. E assim a Bíblia diz que ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi. Em meio à decadência espiritual do povo, surge um rei temente a Deus. Josias foi uma exceção no meio do caos. Ele reinou entre 640 a 609 a.C., exatamente no período em que a Síria estava caindo e a Babilônia estava começando a ascender. Isso significa que o cenário político era instável, mas Josias manteve o foco em Deus e fez isso sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. No 18º ano do seu reinado, Josias tinha cerca de 26 anos. Ele ordena a restauração do templo
que havia sido profanado por Manassés. Havia uma herança de idolatria enraizada ali. Josias decide romper com esse passado e traz de volta a centralidade da adoração ao Senhor. A reforma começou com os recursos que o povo vinha entregando no templo. O dinheiro foi confiado a homens fiéis para que contratassem carpinteiros, pedreiros e artesãos. Isso se parece com a restauração feita por Joás, lá em 2 Reis 12, mas com uma motivação ainda mais profunda. Durante a reforma, Ilquias encontra o livro da lei, provavelmente o Pentateuco. Ele entrega Safã, que o lê ao rei. E a reação de Josias é imediata. Ele rasgou suas vestes. Ele entende que Judá havia se desviado profundamente da vontade de Deus. A leitura do livro não foi apenas informativa, foi transformadora. Quantas vezes nós ouvimos a palavra de Deus, mas não reagimos com arrependimento? Josias, ao ouvir a verdade, chorou e não ficou paralisado. Ele agiu. Vão consultar ao Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá. Josias então envia uma comitiva com 5 oficiais para ouvir de Deus por meio de uma profetisa. Curiosamente, mesmo com nomes como Jeremias e Sofonias atuando em Judá, a resposta vem por meio de uma mulher, Uda. Isso mostra que Deus usa quem Ele quiser e quando Ele quiser. Uda era esposa de um servo do templo e morava em uma região mais baixa da cidade, mas sua voz ecoou até o trono do rei. O Espírito do Senhor estava sobre ela. A resposta de Uda é clara: o juízo viria porque o povo abandonou o Senhor e se voltou aos ídolos. Mas Deus faria distinção com Josias, porque você se humilhou e eu o ouvi. A misericórdia viria ao rei. Ele morreria em paz antes que o juízo caísse sobre Jerusalém. As profecias de Uda se cumpriram. 4 anos após a morte de Josias, a Babilônia invadiria Jerusalém. Com o tempo, Nabucodonosor tomaria a cidade, deportaria os nobres e levaria Judá ao exílio. As palavras de Uda se cumpriram com precisão. Josias, no entanto, morreu antes disso. Ele foi poupado da tragédia, como prometido. O juízo viria por causa da idolatria acumulada nas gerações anteriores, como visto em 2 Reis 23, que nós vamos falar um pouquinho, quando a aliança é renovada, mas o destino da nação já está traçado. A fidelidade de Deus à sua palavra, seja para a bênção ou juízo, é um tema recorrente na Bíblia. A palavra do Senhor nunca falha. O que Ele diz, Ele cumpre. 2 Reis capítulo 23 é um dos capítulos mais marcantes da história de Judá. Aqui vemos a consagração do rei Josias à palavra de Deus e a reforma espiritual mais profunda desde os dias de Davi. Depois da descoberta do livro da lei no templo, Josias lidera um movimento de arrependimento, destruição da idolatria e restauração da verdadeira adoração. No entanto, mesmo com tamanha devoção, o juízo sobre Judá continuava decidido. Isso nos ensina que há um tempo para o arrependimento e um tempo em que as consequências já são inevitáveis. Josias governava Judá num cenário marcado por idolatria e instabilidade. Seu avô Manassés havia promovido os piores cultos pagãos em Jerusalém, incluindo sacrifício de criança e adoração aos astros. Seu pai Amon seguiu o mesmo caminho e foi assassinado pelos próprios oficiais. Josias assume o trono, ainda criança, com 8 anos, e se destaca como um rei justo. Aos 18 anos de reinado, a descoberta do livro da lei no templo o impacta profundamente. Ele busca ouvir o Senhor e consulta a profetisa Uda. A resposta de Deus é clara: o juízo virá, mas não nos dias de Josias. Ao reunir todas as autoridades, sacerdotes e o povo, Josias lê publicamente o livro da lei. Ele assume um compromisso pessoal e público ao Senhor. Na presença do Senhor, fez uma aliança comprometendo-se a seguir o Senhor e obedecer de todo o coração e de toda a alma aos seus mandamentos. No mundo antigo, a leitura pública era essencial, pois poucos sabiam ler. Ao ouvir a lei, Josias não apenas se emociona, ele age. Josias removeu todos os vestígios de idolatria
e ele ordenou a destruição de utensílios de culto a Baal, sacerdotes pagãos, prostitutos cultuais, altares, locais de sacrifícios infantis a Moloque, cavalos e carruagens dedicados ao sol, altares construídos por seus antecessores, até os de Salomão no Monte das Oliveiras. Espalhar cinzas sobre os túmulos, queimar ossos humanos e profanar altares eram gestos simbólicos para demonstrar que aqueles lugares não poderiam ser mais usados para adoração. Josias foi até Betel e derrubou o altar construído por Jeroboão, líder que separou Israel em 2 reinos. Lá em 1 Reis 13, que está relatado isso. Isso cumpriu uma profecia antiga, conforme a palavra do Senhor proclamada pelo homem de Deus que predisse essas coisas. Essa purificação não ficou restrita a Judá. Josias levou sua reforma até o antigo território do Reino do Norte, mostrando que o seu zelo era pelo Deus de todo Israel. Ao limpar o país da idolatria, Josias ordenou que o povo celebrasse a Páscoa. Essa celebração não era feita com fidelidade há séculos. Essa restauração da Páscoa aponta para um retorno às raízes da fé. A festa lembrava a libertação do Egito e a aliança com Deus. Para nós, hoje, isso revela a importância de voltar ao essencial da fé, lembrar o sacrifício, renovar a comunhão, restaurar a obediência. Apesar de tudo que Josias fez, o Senhor não voltou atrás. A idolatria de Manassés tinha sido tão profunda que as consequências já estavam decretadas. Isso nos ensina que uma mudança política ou religiosa não substitui arrependimento verdadeiro. Podemos mudar costumes, mas se o coração não for quebrantado, a transformação não é duradoura. Josias morreu de forma trágica. Ele foi ao encontro do faraó Neco, que subia para lutar contra a Babilônia, e morreu em Megido. Seu corpo foi trazido de volta para Jerusalém e o povo colocou seu filho Jeoacás no trono. Bom, agora eu vou falar um pouco de 2 Crônicas 34 e 35, que tem algumas informações muito parecidas do que lemos em 2 Reis 22 e 23, mas com muito mais detalhes. Bom, 2 Reis 34 também nos introduz a Josias, o rei que assumiu Judá com apenas 8 anos de idade, que é a mesma informação que nós temos em 2 Reis 22. E, no entanto, apesar da sua juventude, ele rapidamente se destacou como um líder piedoso e comprometido com Deus. Então, nós vamos começar a ver o reinado de Josias. Este período da história bíblica é fundamental para a gente compreender o contexto em que ocorreram importantes reformas religiosas e a redescoberta da lei de Moisés. Ele foi um rei que não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Josias, ele restaura o templo, está registrado lá dos versículos 3 ao 13. Ele nos ensina a importância da renovação espiritual em nossas vidas. Assim como Josias restaurou o templo, isso é uma lição para nós que também devemos cuidar dos nossos corações e mentes, removendo qualquer forma de idolatria e buscando a verdade de Deus em sua palavra. Depois Josias busca a orientação da profetisa, que está registrada dos versículos 14 ao 22. Ele demonstra a importância de consultar a palavra de Deus e ouvir a orientação divina, independentemente de quem seja o mensageiro. Então, Uda, a profetisa, enfatiza a necessidade da obediência às Escrituras e o valor do arrependimento diante de Deus. Esse episódio também nos lembra que a busca sincera por Deus e a humildade diante da sua vontade são essenciais para uma liderança verdadeiramente piedosa e para uma vida de fé plena. Então, depois disso, Josias implementa reformas religiosas, que estão dos versículos 22 ao 33. Ele foi um exemplo realmente inspirador de um líder que não apenas ouviu a palavra de Deus, mas também colocou em prática com zelo e determinação. O compromisso do povo em seguir os mandamentos do Senhor demonstra a influência positiva que um líder piedoso pode ter sobre sua nação.
Essas reformas religiosas lembram-nos da importância de buscar e seguir a vontade de Deus em nossa própria vida, bem como o nosso compromisso de remover qualquer forma de idolatria e adorar o Senhor em espírito e em verdade. Bom, terminamos por aqui, mas aqui Josias nos deixa muitas lições lindas e nos lembra da importância de buscar a Deus desde a juventude. Assim como Josias começou a buscar o Senhor aos 16 anos, jovens cristãos de hoje também são chamados a iniciar sua caminhada de fé desde cedo. Jesus, nosso Senhor, disse: "Deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas." Portanto, não subestimemos o impacto que jovens comprometidos com Cristo podem ter em nossa sociedade. A restauração do templo por Josias nos aponta também para a necessidade de preservar e fortalecer nossa relação com Deus. E, em paralelo, a descoberta do livro da lei e a leitura diante do povo por Josias tem um paralelo notável com a revelação das Escrituras e a pregação da palavra de Deus em nossos dias. Assim como o livro da lei foi redescoberto em meio à negligência espiritual em Judá, as Escrituras sagradas muitas vezes são negligenciadas em nossa sociedade secularizada. No entanto, como cristãos, devemos valorizar e proclamar a palavra de Deus, pois, como disse o apóstolo Paulo, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. A Bíblia é a revelação de Deus para a humanidade e em suas páginas encontramos a mensagem da salvação por meio de Jesus Cristo. Amém? Que Deus continue nos abençoando e eu te encontro no próximo áudio. Tchau, tchau.